Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos trabalhar funções do segundo grau, um assunto delicado nos vestibulares e no Enem. Então chamamos aqui de função polinomial do segundo grau ou função quadrática toda função que tem essa estrutura aqui de uma equação do segundo grau, em que A é o coeficiente de x ao quadrado, B o coeficiente de x e C o termo independente. Então, em uma função do segundo grau, o gráfico sempre será uma parábola, ou para cima ou para baixo. E o que determina essa concavidade da parábola? O que determina a concavidade da parábola é justamente o valor de A, esse valor que está junto de x ao quadrado. Se ele for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Se o valor de A for um valor negativo, ou seja, menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Sempre que a concavidade for voltada para cima, ela atinge um valor mínimo aqui. Então, isso aqui será um valor mínimo, lá no plano cartesiano. E, quando ela for a concavidade para baixo, ela atinge um valor máximo. Temos aqui a posição de cada gráfico de acordo com o valor de delta. Por exemplo, se o delta for um valor maior que zero, teremos duas raízes, o x1 e o x2. Então, no gráfico será marcado o x1 e o x2, tanto na concavidade para cima quanto na concavidade para baixo. Lembrando que a concavidade para cima é quando A for maior que zero, ou seja, positivo. E a concavidade será voltada para baixo quando A for menor que zero. Então, quando delta for igual a zero, isso quer dizer que as duas raízes são iguais e será marcado um único ponto lá no eixo para a construção desse gráfico, tanto para cima quanto para baixo. Quando delta for menor que zero, isso quer dizer que o x1 e o x2 não existem no campo dos números reais. Por quê? Porque não existe raiz negativa no campo dos reais, e sim apenas no campo dos números complexos. Então, por isso, observe que não toca o eixo x, porque não tem raiz. Por isso que o gráfico fica aqui como se fosse flutuando e não tocando no eixo x, porque não tem raiz. Uma outra observação é em relação ao ponto C. Observe que o ponto C sempre irá tocar o eixo y lá no gráfico. Na construção do gráfico, o que é que eu vou precisar? Vou precisar do x1, x2, vou precisar do valor do vértice, que ainda vou explicar, e das raízes dessa função, o x1 e o x2. Para a construção do gráfico, irei precisar de três passos. O primeiro passo é encontrar o x1 e o x2. O segundo passo é encontrar o x do vértice e o y do vértice, que são as coordenadas do vértice. E o terceiro passo, o valor de C, que é justamente esse valor em que o gráfico toca nele no eixo y. Nessa primeira questão, dada a função f de x menos x ao quadrado mais 2x mais 3, de domínio real, determine. O primeiro passo é retirar os coeficientes a menos 1, b 2, c 3. A letra A está perguntando a concavidade da parábola. O que é a concavidade? Se ela é para cima ou se ela é para baixo. O que determina essa concavidade? É o valor de quê? É o valor de A. Se A for um valor maior que zero, vamos lembrar aqui, se A for um valor maior que zero, concavidade voltada para cima. Se A for um valor menor que zero, concavidade voltada para baixo. Rostinho feliz, rostinho triste. Então, nesse caso, como está negativo, o negativo será concavidade para baixo. Para baixo. Letra B. Pede para calcular os zeros da função. O que é os zeros da função? Basta pegar a função e fazer a igualdade a zero. f de x é igual a menos 1x ao quadrado mais 2x mais 3. Eu já sei quem é A, quem é B e quem é C. E vou aplicar lá na fórmula de Bhaskara. Aquela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é 2 ao quadrado
menos 4 vezes menos 1 vezes 3. Delta é igual a 2 ao quadrado dá 4. Fazendo essa multiplicação, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 4, 16. Encontrei o valor de delta. Vou para o segundo passo da fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Essa é a outra parte da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos valor de b, 2, mais ou menos a raiz de 16, que vai ser 4, já fiz direto, 2 vezes menos 1. Separando aqui, eu tenho o x1 e o x2. Menos 2 mais 4 vai ficar 2, dividido por menos 2, que é igual a menos 1. Aqui vai ficar menos 2 com menos 4, dá menos 6, dividido por menos 2, menos com menos dá mais, 6 dividido por 2, 3. Já encontrei o zero da função, ou seja, o valor de x1 e x2. Então, já encontrei os zeros da função, que é o x1 e o x2. Então, posso colocar aqui, só para lembrar, x1 vale menos 1 e o x2 vale 3. Já sei que o valor de delta foi 16 e que os coeficientes dessa equação é menos 1, 2 e 3, como foi retirado aqui do enunciado da questão. Então, a questão está pedindo na letra C as coordenadas do vértice. Então, as coordenadas eu vou aplicar na fórmula x do vértice menos b dividido por 2 vezes menos 1. Menos 2, multiplicando aqui vai ficar menos 2, menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1. Y do vértice vai ser menos delta, já tem o valor de delta, que foi feito aqui na letra B, sobre 4 vezes menos 1. Menos 16 sobre menos 4. Menos com menos dá mais. 16 dividido por 4 dá 4. Ao encontrar os valores de x do vértice e y do vértice, eu posso montar um par ordenado. 1 e 4. Então, vou colocar aqui, para lembrar, 1 e 4 é o vértice. Na letra D, pede o valor máximo ou valor mínimo. Como é que eu sei que vai ser o valor máximo ou o valor mínimo, professor Tony? Vai depender da concavidade da parábola. Nesse caso, na letra A, a concavidade da parábola foi voltada para baixo, só lembrando. Ela foi voltada para baixo e quando for voltada para baixo, ela atinge o valor máximo. Está aqui, nesse ponto. E o que determina esse valor máximo vai ser o y do vértice, que no caso vai ser 4. Valor máximo, y do vértice, 4. Essa é a resposta. Na letra E, pede a ordenada em que o gráfico intercepta o eixo y. O que é esse intercepta? Toca o eixo y. Expliquei lá na definição que o ponto que toca o eixo y, onde o gráfico vai passar por ele, é o valor de C. Então, nessa letra E, a ordenada em que o gráfico toca o eixo y vai ser o valor de C, que é o coeficiente 3. Representa o termo independente dessa função. E a letra F pede um esboço do gráfico. Então, para construir esse gráfico, montei um plano cartesiano. Lembra do primeiro passo? O primeiro passo é marcar o x1 e o x2, que eu tenho eixo x, eixo y. O x1 foi menos 1, então vou marcar aqui, ó, menos 1, marca um pontinho lá no eixo. 3 para x. 1, 2, 3, marca também no eixo x, já que é o x1 e o x2. O segundo passo na construção do gráfico é colocar o x do vértice e o y do vértice. Já tem o valor do x do vértice e y do vértice que formam um par ordenado. Então, vai ser 1 e 4. 1 para x e 4 para y. Então, vou marcar aqui, como é um par ordenado, marquei o pontinho lá. O terceiro passo é marcar o valor de C, que é justamente esse ponto em que o gráfico vai tocar lá no eixo Y. Então, vale 3. C vale 3 no eixo Y. Tá aqui, ó. Já marquei todos os pontos
na construção do gráfico, agora é só traçar a parábola que você já sabe que ela tem a concavidade para baixo por conta do valor do A, que é um valor negativo. Então aqui é só traçar e aí formou a parábola, tá? Lembrando, ó, aqui eu tenho x1, x2, vértice e o valor de C na construção desse gráfico. Então, para descobrir o conjunto imagem, basta localizar o y do vértice e observe que o gráfico está sendo na forma aqui, ó, do maior para o menor. Então, está sendo menor que o número 4. Então, quando for montar, y pertence aos reais, está o quê? A partir do vértice de y, então y é um valor menor igual que 4. Segunda questão, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10, determine. Em uma função, sempre que ele der um valor específico, dentro do parêntese, representa x, como está aqui, ó, f de x. Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir no lugar de x pelo valor que está dentro do parêntese. Então, nessa letra A, f de 0 vai ser igual, substituindo 0 ao quadrado menos 7 vezes 0 mais 10. Como aqui está multiplicando por 0 e também tem 0 ao quadrado, posso muito bem cortar para ganhar tempo. Então, f de 0 é igual a 10. Na letra B, pede para calcular o f de 2. Dentro do parêntese, vou substituir no lugar do x, então vai ficar 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 10. 2 ao quadrado dá 4. 7 vezes 2 dá 14, menos 14 mais 10. 4 mais 10, 14 menos 14, 0. E a letra C pede as raízes da função. As raízes da função, basta fazer a igualdade a 0. Sempre que a questão informar zero da função ou raiz da função, basta pegar a função e fazer a igualdade a 0. E aí você faz x1, x2, delta, pode fazer soma e produto também. Então aqui vai ficar delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que a é 1, b menos 7 e c 10. Delta vai dar 49 aqui, menos 40 na multiplicação, que dá 9. X é igual menos b, né? Então vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1. Separando o x1 e o x2, vai ficar menos com menos dá mais, 7 mais 3 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, 7 menos 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. E aqui finalizou. Terceira questão. Dada a função do segundo grau, de R em relação a R, ou seja, o conjunto dos reais, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 40. Essa é a função. Lembra que dentro do parêntese, substitui no lugar de x. Então, substituindo na letra A, no lugar do x por 0, vai ficar menos 0 ao quadrado mais 14 vezes 0 menos 40. Posso cortar, porque aqui está envolvendo o 0, o resultado vai ser menos 40. f de 5. Lembre que dentro do parêntese representa x. f de 5 é igual a menos 5 ao quadrado. Lembrando que esse sinal não é do número 5, por isso que está aqui fora, mais 14 vezes 5 menos 40. 5 ao quadrado vai ficar 25, só que permanece negativo porque esse sinal não é do número 5. 14 vezes 5, isso aqui vai dar igual a quanto? 5 vezes 4 dá 20, vai 2, 70. Menos 40. Então, 25, menos 25 com menos 40 vai ficar menos 65. Mais 70, 5. E a letra C está informando que f de x é igual a 8. Se a questão está informando que f de x é igual a 8, só fazendo um lembrete, f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, vou pegar essa função e fazer igualdade a 8. Menos x ao quadrado mais 14x menos 40 igual a 8. Observe que não está dentro do parêntese para substituir no lugar do x. Vou organizar essa equação do segundo grau. Menos x ao quadrado
mais 14x, passando 8 para cá, ele vem negativo. Então, vai somar ali, vai ficar menos 48 igual a zero. Essa é a função que preciso encontrar os valores de x1 e x2. Então, vou fazer aqui. A letra C, A é menos 1, B, 14, C, menos 48. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. 14 ao quadrado vai dar 196. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Multiplicando 4 vezes 48 vai ser 192. 196 menos 192 dá 4. X é igual a menos B, que é 14, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes, não esquece que o A é menos 1. Separou o x1 e o x2, vai ficar menos 14 mais 2, menos 12, dividido por menos 2, que dá 6. Menos 14 com menos 2, isso aqui vai ser igual a menos 16, dividido por menos 2, que dá igual a 8. Essa é a solução dessa equação. Na letra D, pede as raízes da função. Basta pegar a função e fazer igualdade a zero. Então, a função informada é menos x ao quadrado mais 14x menos 40. E isso é igual a zero. Então, delta é igual a 14 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Já sabe que A é menos 1, B é 14, C é menos 40. 14 ao quadrado dá 196. Multiplicando isso aqui vai ficar menos com menos mais com menos, menos. 4 vezes 40, 160. Então, delta é igual a 196 menos 160, que é igual a 36. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes A, que é menos 1. Separa o x1 e separa o x2. Menos 14 mais 6 vai dar igual a menos 8 sobre menos 2, que dá igual a 4. Menos 14 com menos 6 vai dar menos 20, que dividido por menos 2 vai ser igual a 10. Então, a solução vai ser 4 e 10.